Boa noite, meus irmãos. Podem tomar assento. Gostaria de mais uma vez dar as boas-vindas àqueles que nos visitam. É uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje nós teremos mais uma meditação na nossa série de mensagens sobre a vida de Abraão. E eu gostaria de convidá-los a ler o texto que se encontra no capítulo 18 de Gênesis. Nós leremos todo o capítulo 18, mas inicialmente nós caminharemos até o versículo 15. O texto vai ser projetado, caso você não tenha trazido sua Bíblia. Para aqueles também que estão nos visitando pela primeira vez, a gente está caminhando numa série de mensagens chamada Promessa e Realidade, está sendo projetado. Algumas reflexões em Gênesis sobre a vida de Abraão. Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade. É certo que você riu. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos para te adorar, para cultuar o teu nome. Deus Santo, te pedimos que o Senhor nos conceda a graça, Deus, de no contato com a tua palavra, Deus, termos o nosso coração transformado, termos a nossa mente, Senhor, moldada de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa falar com a tua igreja, Deus, aqui reunida. Deus Santo, faz com que as verdades contidas, Deus, nas Sagradas Escrituras possam ser expostas, Deus, com clareza, que o Senhor possa, apesar, Deus, das limitações,
minhas, Deus, daquele que está aqui comunicando, Senhor, apesar das nossas limitações, para apreendermos, Senhor, mensagem tão excelente. Deus, que o Senhor, por sua misericórdia e graça, possa falar com a tua igreja, possa aperfeiçoar-nos, possa conduzir-nos, Deus, a te amar mais. Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a gente chega aqui a mais um episódio da vida de Abraão. E antes de entrar no texto, né, propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma lembrança que me veio à mente enquanto eu estava lendo, né, o texto, preparando a mensagem. Há algum tempo atrás eu lia acerca de um artigo que falava sobre algumas dificuldades sobre o cultivo de vegetais no espaço. O desafio de estar com ausência de gravidade e cultivar vegetais, cultivar alimentos. Um dos desafios a serem superados é por conta de uma característica dos vegetais, porque apesar de nós não vermos as plantas caminhando por aí, eles não são seres vivos imóveis, estáticos, eles se movem, eles têm algum movimento. E parte desse comportamento dos vegetais é chamado de tropismo. Então, tem o tropismo, que é em relação à água, que é o hidrotropismo, quando a planta ela tende a se aproximar mais de onde tem mais umidade. Tem o fototropismo, quando a planta ela se vira para o lugar que tem mais luz. O girassol é uma planta bem característica disso. E tem o tropismo, que tem a ver com a gravidade. As plantas, muitas vezes a gente para olhar para a criação e não atenta para alguns desses detalhes. Mas as raízes elas só vão em direção ao centro da terra por conta da gravidade. O caule ele só vai para cima porque ele tem um tropismo negativo, ele vai contra a gravidade. Então, os vegetais, de alguma forma, eles respondem a estímulos externos. E cada um responde de uma determinada maneira, cada um responde de acordo com o tipo de estímulo que ele recebe. Não são todos que respondem, né, da mesma forma, não são todos que respondem aos mesmos estímulos. Mas é interessante nós pensarmos sobre isso, pensarmos que eles podem responder de forma diferente aos mesmos estímulos, podem responder ou não, dependendo do ambiente em que ele esteja. E Abraão era alguém que estava vivendo circunstâncias muito singulares, não só na história do seu povo, mas na história de toda a humanidade. Porque Abraão foi o homem que Deus escolheu para, a partir dele, o patriarca, ele revelasse a humanidade. Então, Abraão ele saiu debaixo de uma promessa. Ele saiu, como nós vimos há algumas semanas atrás, com a promessa de que ele teria uma descendência numerosa, que ele teria uma grande possessão territorial e ele seria o mediador de uma bênção que alcançaria todas as famílias da terra. Só que, como nós temos, aqueles que frequentam aqui a igreja, estão aqui regularmente, nós temos visto que os capítulos de Gênesis foram se passando e Abraão ele foi reagindo diferente de acordo com alguns estímulos que ele foi recebendo ao longo dessa caminhada. Abraão recebeu essa promessa quando ele tinha 75 anos de idade, no capítulo 12. Quando ele estava com 86 anos de idade, ele tentou dar uma acelerada, a fim de que essa promessa do Senhor pudesse se cumprir. E ele gerou Ismael, através da sua serva, da sua esposa, Agar. Então, 11 anos depois, ele decidiu dar uma força para Deus, dar uma acelerada no cumprimento dessas promessas. Só que Deus disse, não é assim. Não é dessa forma que a promessa vai se cumprir. E nesse episódio que nós acabamos de ler, 13 anos após o nascimento de Ismael, Abraão já com 99 anos, 24 anos após seu chamado, lá em Gênesis 12, mais uma vez estava ali, Abraão, diante do Senhor. Então,
24 anos de espera. E é importante nós pararmos para pensar o que seria isso se isso se desse na minha e na sua vida. 24 anos aguardando o cumprimento de uma promessa que o Senhor nos apresentou. Como nós reagiríamos? Como nós nos portaríamos diante de estímulos externos, diante da possibilidade de gerar o filho com a serva, que era algo culturalmente aceito? Muitas pessoas olham para esse episódio e falam, poxa, mas Abraão foi precipitado. 11 anos após a promessa. Então, é nesse contexto que nós acabamos de ler o texto em que nós vamos meditar hoje. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para tudo quanto aconteceu na vida de Abraão, a gente não vê Abraão mostrando morosidade quando ele está diante daqueles homens que, de alguma maneira, ficou claro no coração dele que se tratava de uma manifestação de Deus. Porque ele já se dirige àqueles homens tratando como o meu Senhor, como Adonai. Então, Abraão é um homem de 99 anos, mas quando a gente olha para o texto, a gente percebe um homem extremamente ativo, demonstrando o máximo de hospitalidade, o máximo de cordialidade, porque ele sabe diante de quem ele estava. Imagine um homem de 99 anos correndo até a tenda da sua esposa e dizendo para ela, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse, faça pão. Em seguida ele corre até o gado, separa um novilho e traz o novilho, entrega para o seu servo e diz, prepara esse novilho e pega um pouco de água e leva para aqueles viajantes para que eles pudessem lavar os pés. E ele prepara leite, separa a coalhada. E ele faz tudo, apresenta tudo da melhor forma, porque ele sabe que ele está diante do Senhor. Quando nós fazemos a leitura desse texto sem trazer à nossa memória tudo quanto já havia se passado no coração de Abraão, nós podemos ser negligentes com alguns desses detalhes. Mas como será que nós estaríamos diante de Deus se nós estivéssemos há 24 anos aguardando o cumprimento de uma promessa? Quando a gente olha para o exemplo de Abraão, a gente percebe um homem que continua servindo ao Senhor com prontidão, alegria, dinamismo. Sabendo que aquela promessa, apesar dele não entender muito bem como ela se cumpriria, nem quando se cumpriria, ele sabe que aquele que efetuou, aquele que realizou a promessa, seria fiel para cumpri-la. A gente ouviu isso com o pastor Cristiano, quando nós ouvimos a meditação no capítulo 15, que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, no coração de Abraão, tinha essa fé que tinha sido gravada no coração dele de forma indelével, de forma que ninguém poderia apagar. Então, ele está ali diante do Senhor com muita alegria, oferecendo o seu melhor para Deus. Essa foi a reação de Abraão, assim que ele respondeu a esse estímulo externo. Estar diante do próprio Senhor. Só que Sara, ela reage de forma diferente. O texto diz que Sara já tinha deixado o costume das mulheres. Ou seja, Sara não menstruava mais. Sara não ovulava mais. Quando Sara ri, é porque ela sabe que está ouvindo a promessa de uma impossibilidade. Ela sabe que ela está ouvindo alguém dizer que se cumpriria na vida dela aquilo que seria humanamente inexplicável. E a gente olha para isso e fala, Sara foi muito inconsequente, riu da promessa do Senhor. Será que nós ouviríamos, nos colocaríamos diante de uma impossibilidade e abraçaríamos com fé tal coisa?
Mas quando nós olhamos para as circunstâncias, nós somos tentados a agir exatamente como Sara. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós começamos a pensar em termos de viabilidade. Será que é possível? Será que é possível que eu consiga alcançar essa oportunidade de emprego? Será que é possível que meu filho, que tem permanecido impenitente por tantos anos, será que é possível que ele venha se converter? Será que é possível que alguém que vive uma vida tão entregue à iniquidade, tão entregue aos pecados, será que é possível que essa pessoa possa professar fé em Jesus Cristo? Será que é possível que alguém que nutre tanto desprezo, tanto rancor em relação a mim por conta de feridas abertas no passado, será que é possível que esse relacionamento possa ser restaurado? Então nós olhamos a partir de categorias humanas e dizemos, não é possível. Só que quando nós investimos tempo pensando acerca de quem Deus é e nós nos deparamos com esse tipo de declaração que nós acabamos de ver, aquele homem, o Senhor, uma manifestação do Senhor a Abraão, e ele pergunta, o que é demasiadamente difícil para Deus fazer? E a gente começa a pensar acerca de quem Deus é. E você começa a pensar, o que é demasiadamente difícil para Deus fazer? Quando nós olhamos todo o livro de Gênesis, o relato da criação, e nós vemos a quantidade de milagres registrados nas Sagradas Escrituras, a gente tem a certeza que a gente está diante de uma pergunta retórica, uma pergunta para a qual a gente já sabe qual é a resposta. Não existe nada que seja difícil para o Senhor realizar. Deus, ele estendeu o seu braço sobre o Mar Vermelho e transformou o Mar Vermelho num caminho para que o seu povo passasse. Em seguida, ele retirou o braço e aquilo que foi caminho para Israel se transformou em sepultura para o exército egípcio. Deus chegou diante da tumba de Lázaro e depois de estar 4 dias sepultado, quem, em sã consciência, diria, vem para fora após estar 4 dias. Só que nós estamos falando do Senhor, aquele que tem a vida e a morte em suas mãos. Ele chega diante da tumba de Lázaro e diz, venha para fora. E Lázaro sai. Ele vai até a casa da filha de Jairo, se coloca diante da cama daquela menina, como nós vemos lá em Atos. E quando ele diz que a menina apenas dorme, as pessoas riem de Jesus Cristo. E ele diz, Talita cumi, e toma a menina pela mão. E a menina se coloca de pé e começa a andar no meio das pessoas como se realmente ela estivesse apenas dormindo. É como se Deus, em determinados momentos, ele abrisse a cortina da realidade que nós chamamos de realidade, que é essa vida marcada pelo pecado, que é marcada pela nossa maldade, e nos desse um vislumbre da sua glória, dizendo, as circunstâncias, aquilo que vocês chamam de viabilidade, não significa nada. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele anda sobre as águas. Ele faz do Mar Vermelho um caminho. Mas Sara ainda não sabia disso. Sara ainda não sabia disso. Então, quando a gente olha para a forma como Sara responde àquela promessa, ela responde com incredulidade. Ela responde com incredulidade, mas, como eu falei, a gente está olhando para a história do homem que foi separado por Deus para revelar-se a toda a humanidade. É o princípio de toda a revelação. Então é necessário que eu e você, nós olhemos para episódios como esses e nós investiguemos o nosso próprio coração. De que forma eu tenho respondido às impossibilidades que se colocam diante de mim? De que forma eu tenho respondido às coisas que parecem que demoram a acontecer no tempo que eu gostaria que acontecessem? A gente está diante de um Deus que não conhece impossíveis. Isso é tão fantástico, é algo tão difícil de nós concebermos que algumas pessoas se apropriam dessas verdades de forma inadequada.
Porque se nós estamos diante do Deus, para o qual não existe nada demasiadamente difícil para Ele realizar, e se Ele é o nosso Deus e nós aprendemos a chamá-lo de Pai, nós juntamos essas duas informações e dizemos, bom, um Deus que pode realizar qualquer coisa, Ele é meu Pai, então ninguém me segura. E algumas pessoas usam esse tipo de argumento para venderem uma descrição equivocada acerca de quem Deus é, como se Deus fosse um grande realizador de sonhos, como se Ele tivesse o papel, o ofício de um gênio da lâmpada, que nós podemos exigir coisas e Ele as realizará. E se Ele assim não fizer, Ele não está sendo fiel à sua própria palavra, então a gente não está fazendo alguma coisa direito. Isso é um grande equívoco. Porque Deus, nessa primeira parte do texto, Ele está querendo deixar claro para Abraão e para Sara que Ele não conhece impossíveis, que não existe nada demasiadamente difícil. E Ele faz isso de uma forma muito cirúrgica, porque se no capítulo 12 Ele disse simplesmente para Abraão que ele teria uma grande descendência, teria possessão territorial, ele seria o mediador de uma grande bênção para todas as famílias da terra. Ele ratificou a sua promessa no capítulo 15, como nós vimos algumas semanas atrás. Depois, quando ele trouxe a circuncisão, na semana passada, como o pastor Cristiano trouxe essa reflexão, quando ele trouxe essa reflexão, ele de novo, ele ratifica a sua promessa. Ele agora é mais específico. Ele diz, daqui a 1 ano eu voltarei e Sara terá dado à luz a um filho. Então Deus é tão poderoso que Ele não simplesmente faz promessas que se cumprem, mas Ele define o momento da história em que essas promessas se cumprirão, em que essas promessas serão levadas a efeito. Eu gostaria de convidá-los a continuar lendo o texto a partir do versículo 16. E eu peço que você dedique especial atenção, porque nós temos muitos detalhes, mas tem muita coisa preciosa que nós podemos extrair desse texto. A partir do versículo 16 diz o seguinte: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver, por acaso, 50 justos naquela cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio. Porque se o justo fosse igual ao ímpio, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou, eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu, não a destruirei se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse,
E se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar e se houver ali apenas 30. O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei, por amor aos 20. Finalmente, Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais desta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei, por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Insistente, Abraão, né? Muito insistente. Quando a gente olha para essa segunda porção do texto, a gente desconstrói o equívoco que pode ser abraçado por pessoas que ficam apenas com a primeira característica que nós lemos no início do texto. Pessoas que se relacionam com o Senhor tomando apenas alguns aspectos das suas características, dos seus atributos, não se relacionam com o Senhor. Se relacionam com uma espécie de caricatura de Deus. Uma caricatura, ela tem esse tipo de peculiaridade. Ela enfatiza de forma exagerada alguns traços de uma determinada pessoa, daquele que é o alvo, o objeto do desenho, e procura diminuir, desconsiderar, passar desapercebido outros aspectos. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, se na primeira porção do que nós lemos, ele se mostra como um Deus que realiza impossíveis a favor dos seus, a favor daqueles que ele prometeu, nós também tomamos conhecimento que Deus é um Deus que não permite que a iniquidade passe desapercebida diante dos seus olhos. A cidade de Sodoma, ela se tornou um adjetivo para a perversão sexual. Hoje nós falamos sobre, quando nós escutamos sobre sodomia, sobre sodomizar pessoas, nós associamos essa ideia de perversão sexual. Então, aquela cidade vivia uma iniquidade tão grande que se tornou um adjetivo para esse tipo de prática. E o que Deus fala é que o clamor contra aquela cidade chegou até ele. O clamor contra as injustiças de Sodoma e Gomorra havia chegado até ele. Então nós precisamos atentar para esse aspecto do texto, porque nós vivemos dias em que a gente vê muita coisa perversa acontecendo. E muita gente pergunta, bom, mas se Deus é tão bom, se Deus é poderoso, por que ele permite que estas coisas aconteçam? E existem pessoas que às vezes querem te encurralar, te colocar contra a parede para que você responda a esse tipo de coisa. Acontece que o ponto não é que Deus ele está o tempo inteiro atuando como se fosse um super-herói, caminhando de cidade em cidade, evitando que o mal aconteça. Mas nenhuma das iniquidades praticadas passam desapercebidas diante de Deus. E o que nós conseguimos extrair dessa porção do texto é que chegará o dia em que todas as pessoas estarão diante do Senhor para responder pelas iniquidades praticadas. Quando Deus ele promete a Abraão a terra que ele tomaria posse, o Senhor diz, essa terra te darei por herança, mas ainda não se encheu o cálice da iniquidade dos amorreus. Ou seja, o povo que habitava naquela região estava cometendo iniquidades e o desenho
O esboço gráfico que Deus está apresentando para Abraão é como se fosse uma grande taça que está sendo cada vez mais cheia, cada vez mais cheia, cada vez mais cheia. E chegará o momento em que o povo de Israel, depois de ser escravizado do Egito, ele não vai tomar posse da terra porque eles são bonzinhos, porque eles são perfeitos, mas eles vão ser instrumento de juízo por conta da iniquidade que tinha se espalhado naquela região. Então o Senhor fala, não tenham piedade de ninguém. Todos serão mortos, todos serão aniquilados. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento e falamos, mas Deus mandava exterminar todas as nações? Sim, ele mandava exterminar todas as nações. Porque ele está deixando claro que ele não compactua com a iniquidade, que ele não compactua com o pecado. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus, ele não está com os olhos fechados para a iniquidade. Ele não está com os olhos fechados para a perversidade. Então, se você atravessou situações na sua vida em que você fala, mas por que o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse? É importante que você entenda. A maldade, a perversidade, a iniquidade, ela não passa despercebida aos olhos do Senhor. Se nós, que somos pecadores e imperfeitos, temos o nosso estômago embrulhado por algumas coisas que nós nos deparamos, com algumas realidades que nós testemunhamos, o que dirá o Deus infinitamente santo? Então, nós percebemos que ele é um Deus que realiza o impossível, mas ele também é um Deus justo. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos, nós vemos algumas evidências da manifestação do juízo do Senhor. Quando Ananias e Safira, no início da igreja, eles vendem uma propriedade e levam o dinheiro para os apóstolos, só que eles combinam, porque existe uma grande comoção naquele momento, as pessoas vendem suas posses e entregam todo o dinheiro aos apóstolos, só que eles não queriam entregar todo o dinheiro, eles queriam entregar só uma parte do dinheiro. Mas eles queriam ter o impacto de dizer que entregaram o dinheiro inteiro. E eles mentiram, dizendo, não, nós vendemos a propriedade, está aqui todo o dinheiro. E Pedro diz para ele, a propriedade não estava na mão de vocês? Vocês vendendo, vocês não poderiam dar aquilo que vocês quisessem? Porque vocês mentiram para o Espírito Santo. Vocês não estão mentindo para homens, mas vocês estão mentindo para Deus. E no mesmo instante, Ananias cai morto diante da sentença de Pedro. Safira, sua esposa, quando se aproxima, Pedro pergunta para ela, vocês venderam, portanto, o terreno? Ela diz, sim. Ele falou assim, por que você combinou com seu marido para mentir? Aqueles que levaram seu marido agora levarão você. E ela cai morta diante de todo mundo. E o temor tomou conta do coração das pessoas porque eles viram que estavam diante de um Deus santo. Em Atos também dos Apóstolos, no capítulo 8, a gente vê a história de Simão, o mago, que via os apóstolos fazendo prodígios, curando pessoas, libertando pessoas. E Simão, o mago, fala, é fantástico isso que vocês fazem. Quanto eu preciso pagar para que vocês imponham as mãos sobre mim e eu tenha o poder para fazer tal coisa? E Pedro repreende Simão. O nome de Simão depois se tornou também adjetivo para o que aconteceu na Idade Média, a simonia de pessoas que acreditavam que poderiam comprar cargos eclesiásticos com dinheiro. Acreditar que poderiam comprar o favor de Deus com dinheiro, que poderiam comprar autoridade no reino de Deus com dinheiro. E Pedro diz, o teu coração não é reto, você não tem parte nesse ministério. E incrivelmente, pessoas continuam fazendo isso ainda hoje. Acreditam que, de acordo com aquilo que conseguirem arrecadar de dinheiro, podem determinar a ocupação que elas vão ter no reino de Deus, o cargo que elas terão no reino de Deus. Então, se você arrecadar tanto, você pode fazer tal coisa. Se você arrecadar mais tanto, você pode fazer determinada coisa. Como se fosse uma escalada profissional no reino de Deus. Só que nenhuma dessas coisas passam desapercebidas aos olhos do Senhor. E Deus está mostrando isso, ele não está indiferente à iniquidade.
Acontece que lá em Sodoma estava Ló, o sobrinho de Abraão. E Ló, apesar de ter saído de Harã junto com Abraão e ouvido as promessas que Abraão ouviu, porque Abraão certamente compartilhava na sua família, compartilhava o porquê estava peregrinando. Ló, ele se estabeleceu em Sodoma e lá permaneceu. E a iniquidade se proliferando ao redor dele. E Ló ali permaneceu. O povo de Sodoma foi derrotado numa batalha que o pastor Cristiano expôs o texto no capítulo 15. Abraão foi lá, resgatou o povo milagrosamente. Abraão entendia que tinha sido um milagre, abriu mão dos despojos de guerra, deu o dízimo para o Senhor. Certamente as pessoas tomaram conhecimento disso. Abraão não aceitou o despojo. Abraão ofereceu o dízimo porque ele sabe que venceu uma batalha improvável. E Ló permaneceu em Sodoma. E a iniquidade se multiplicando. E como Ló reage à iniquidade ao seu redor? Ló se mantém conivente, apático. Ló continua vivendo em Sodoma. E quando nós olhamos para esse exemplo, para alguém que era da família de Abraão, que testemunhou coisas que Deus tinha feito na vida de Abraão, tomou conhecimento das promessas que Abraão tinha recebido, e ainda assim permaneceu ali com a iniquidade se proliferando ao seu redor. É necessário que nós avaliemos o nosso próprio coração e que a gente se pergunte, de que forma nós temos reagido ao pecado quando ele se prolifera ao nosso redor? De que forma nós respondemos quando a iniquidade nos cerca a partir de conversas, a partir de atitudes, a partir de comportamentos? Deus não desconsidera a iniquidade. Quando nós falamos sobre o Evangelho, sobre a mensagem da salvação, sobre o quanto Deus é gracioso, nós não podemos desconsiderar que Deus também, ele é juízo. E quando Deus resolve compartilhar com Abraão o que ele estava para fazer com Sodoma, é para que essa mensagem chegasse a mim e a você. Porque quando o Senhor fala, eu não compartilharei com Abraão aquilo que farei? Porque qual era o propósito de Abraão se tornar uma bênção para todas as famílias da terra? Quando nós olhamos o texto lá no capítulo 18, versículo 17, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, nós somos aqueles que fomos informados acerca do caminho do Senhor, acerca da justiça e do juízo. Nós ouviremos isso na semana que vem com o pastor Cristiano, mas vai um spoiler já aqui da semana que vem. Imaginem o que seria Abraão sentado do alto, onde Deus havia falado com ele antes, e Abraão olhando para onde era a cidade de Sodoma e Gomorra, e vendo uma grande fumaça subindo. As cidades completamente consumidas pelo fogo, homens, mulheres, crianças, animais, árvores, casas, tudo completamente consumido pelo fogo por conta da manifestação da ira do Senhor. Para que você ensine aos seus filhos e à sua casa depois de você, para que aprendam do caminho do Senhor, para que ensinem da justiça e do juízo. Só que, após apresentar o juízo que o Senhor
faria recair sobre Sodoma e Gomorra, nós nos deparamos com esse diálogo bastante peculiar entre Deus e Abraão, entre o Senhor e Abraão. E o comportamento de Abraão nos lembra muito o comportamento as falas, daquela criança extremamente persistente, que quer fazer com que a sua vontade seja atendida e fica criando vários cenários diferentes, mas sempre objetivando a mesma coisa, para que a sua vontade se cumpra. Abraão fala, o Senhor vai preservar a cidade por amor aos 50? Sim, preservarei. E se faltarem 5? Sim, 45. E 30? 30. 20? 20. 10? 10. Preservarei a cidade. Quando a gente olha para Abraão intercedendo por Sodoma, nós não podemos esquecer quem é que estava lá em Sodoma. Abraão, na verdade, está intercedendo pela cidade, mas o que está no coração dele é a lembrança de que seu sobrinho está lá, com a família dele, está com a esposa, está com as filhas. E Abraão está intercedendo pela cidade. Ele fala, mas não teria um justo? E quando a gente olha para a vida de Ló e percebe o quanto Ló foi persistente em permanecer em meio a um povo iníquo, a gente precisa se perguntar, será que Ló verdadeiramente era um exemplo de justiça? Foi levado cativo, foi recuperado por Abraão, permaneceu em iniquidade, permaneceu morando em meio a um povo iníquo, sem que pudesse sair dali do meio. E Ló permaneceu e teve filhos e continuou ali, fazendo seus negócios. A gente não vê indício nenhum que Ló estivesse considerando a possibilidade de se mudar dali. A gente não vê indício nenhum de arrependimento na vida de Ló, por estar morando em meio a um povo tão iníquo. É aquela história que a gente costuma ouvir sobre o sapo, que a gente, quando vai matar o sapo, a gente não joga ele direto na água fervendo, mas você coloca ele na panela, acende o fogo e ele vai ali cozinhando aos poucos. Com o tempo ele vai acostumando com a água e não sai dali. Isso aconteceu com Ló. Quando a gente percebe a forma como Abraão é extremamente insistente em pedir que Deus use de misericórdia com aquelas cidades, é porque lá está Ló, aquele que ele amava, o sobrinho que saiu com ele desde o Ur dos Caldeus, que ficou em Harã, que peregrinou boa parte da terra. Era aquele que Abraão amava. E quando chega no capítulo 19, mais um spoiler aqui da pregação do pastor Cristiano, vou parar de falar do capítulo 19 para não acabar com o assunto da semana que vem. A gente ouve que Ló é preservado por amor a Abraão. Então, quando a gente olha para isso, a gente se dá conta de que nós estamos diante de uma história em que um homem que, de forma extremamente desobediente, insiste em permanecer, em morar em meio a um povo iníquo, insiste em permanecer mergulhado em iniquidade, insiste em fazer seus negócios em meio a um povo que se tornou adjetivo de perversão sexual. A gente vê a história de um homem que escolheu viver numa cidade por aquilo que trazia cobiça aos seus olhos, porque ele escolheu tão somente por conta da Campina Verde, que lembrava a terra do Egito, ou seja, que trazia alegria aos seus apetites. Um homem que foi arrastado pelos seus olhos, por aquilo que trazia prazer, por aquilo que trazia encantamento, e lá permaneceu. Que foi salvo a primeira vez e ainda assim continua lá.
E agora a gente vê alguém que está insistentemente intercedendo por ele junto ao Senhor para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse ser preservado. Isso lembra alguma coisa a vocês? Alguém que habita em meio a um povo iníquo, que na verdade, se nós parássemos para olhar para nossa própria história, para os nossos próprios predicados, será que nós diríamos, bom, nós somos justos aos olhos do Senhor? Não, nós não diríamos isso. A nossa relutância em abandonar o pecado, a nossa relutância em viver uma vida santa, a nossa relutância em abandonar os hábitos do meio de um povo que habita em iniquidade, que pratica a iniquidade e caminhar conforme aqueles que vivem vida santa. Será que essa relutância não se assemelha à relutância de Ló? A boa notícia é que quando a gente vê essa insistência desconfortável de Abraão, incomodando o Senhor, falando insistentemente para que ele pudesse ter misericórdia, para que ele preservasse, é uma sombra da intercessão que o próprio Senhor Jesus Cristo faz em nosso favor. É como é dito em Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essa é a descrição do ministério de Cristo em Hebreus. Em 1 João, no capítulo 2, versículos 1 e 2, olha o que João nos diz. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É como se a simples presença de Cristo à direita do Pai fosse a personificação da intercessão em nosso favor, não por conta dos nossos bons comportamentos, da nossa justiça, da nossa conduta correta. Nós somos preservados da destruição semelhante à destruição que é descrita em Sodoma e Gomorra, não por amor a nós, mas por amor a Cristo. Porque Cristo se fez propício a nós. Então, quando nós olhamos para esse quadro em que nós vamos lendo a intercessão de Abraão e nós falamos com a gente mesmo, a gente lê o texto e fala, mas Abraão é insistente. Ele continua persistindo em interceder por Ló. Ele não para, ele fala 50, 45, 30, 20, 10. A gente tem que olhar para isso e imaginar, graças a Deus pela insistência de Abraão, porque ela é a sombra daquilo que nós vemos Jesus Cristo fazendo em nosso favor. Por isso nós somos preservados, por isso nós seremos preservados da destruição eterna. E nós não seremos tratados como aqueles que foram dizimados, consumidos em Sodoma e Gomorra. Mas nós teremos como nossa justiça, nós abraçaremos aquilo que foi atribuído ao próprio Cristo. Então, quando nós olhamos para a intercessão persistente de Abraão, o nosso coração deve ser cheio de alegria. Porque se você olha para a sua própria vida e às vezes se entristece com seus pecados, com as suas imperfeições, com as suas falhas, e acha, bom, dessa vez o Senhor se cansou de mim. Pense na intercessão de Abraão e lembre que ela é uma sombra um tanto quanto imperfeita. É um rabisco pálido da intercessão perfeita que Cristo tem feito em nosso favor. Mas o ponto é, como nós temos reagido diante dos estímulos externos? Como as plantas que a gente falou no início, que tem o gravitropismo, que a raiz entende que tem que ir para baixo, em direção à terra, que o caule entende que tem que subir
para ir em direção ao céu, para que as folhas possam se abrir, para que a copa da árvore fique perfeita. Como nós temos reagido aos estímulos externos? Se as plantas, elas têm esses diferentes tropismos, que eu e você aprendamos a desenvolver uma espécie de cristotropismo, que todas as vezes que as circunstâncias tentarem nos arrastar para aquilo que nos leva para longe do Senhor, para longe da vontade do Senhor, que o nosso coração seja direcionado a Cristo e a gente lembre quem é o Senhor. Sempre que a acusação do pecado tentar sussurrar no teu ouvido que você é indigno de ser chamado de filho de Deus, que você seja direcionado para Cristo e você lembre que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a iniquidade. Se as promessas que nós temos orado, que a esperança que foi firmada no nosso coração está demorando a se cumprir e você é estimulado a duvidar do amor de Deus, que nós possamos lembrar que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir toda a obra em nossa vida. Se em momentos em que você estiver orando, e por vezes isso acontece, em que a gente tem a sensação de que nossas orações rasgam os céus e entram na presença do Senhor, e tem outros momentos que nós temos a certeza de que ela não passou do teto do nosso quarto. Que nesses momentos você lembre que não é a dignidade, não é a envergadura, não é o vigor das suas orações que conferem eficácia a ela. Que esse cristotropismo te direcione para a verdade de que é aquele que ouve as suas orações, é quem torna as suas orações poderosas. As nossas orações são poderosas por conta do Deus que nos ouve. Que nós saímos daqui com o coração encorajado para olhar para essa história de Abraão, lembrando que ele é um Deus que realiza impossíveis, mas também lembrando das outras características dele. Que a gente não trate Deus como alguns abraçam uma caricatura de divindade, mas que nós lembremos que ele é justiça, que ele é juízo, mas que ele é misericordioso, que ele é bondoso, que Ele é paciente e longânimo. Que a gente possa sair daqui com uma visão equilibrada do Senhor e o amando mais por conta dessa intercessão persistente que é feita sempre em nosso favor daquele que está à direita do Pai. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos nos colocar de pé. Deus Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos porque nós olhamos para as Sagradas Escrituras e entendemos que nós não estamos diante apenas de uma série de histórias que foram escritas no passado, mas o Senhor amorosamente foi pontuando, tracejando, Deus, o caminho até a cruz para que nós entendêssemos, Deus, a abrangência, o alcance, Deus, da obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus, e que nos apropriando, Senhor, de verdades tão preciosas, tão maravilhosas, Deus, nós aprendamos a Te amar mais, a viver vidas, Senhor, exultantes, Deus, a confiar, Senhor, naquele que fez as promessas, porque sabemos, Deus, que o Senhor é fiel para cumpri-las. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos. Amém, Senhor. Amém.